Olá, minha gente, bom dia. Quinta-feira, feriado nacional. Prepare-se para uma palavra de impacto. Eu continuo falando sobre o tema 30 dias para conhecer Jesus. E o tema de hoje é antes e depois. Evangelho de Marcos, capítulo 10, e o versículo 49, diz assim: E Jesus, parando, disse que o chamassem, e chamaram o cego, dizendo-lhe: Tende bom ânimo, levanta-te e anda. Quem era o cego antes de conhecer Jesus? Bom, em primeiro lugar, ele não tinha nome. O texto sagrado o chama de Bartimeu, que no original significa o filho de Timeu e nada mais. O nome daquele rapaz ninguém sabe, ninguém conhece, afinal, a pessoa sem Jesus é assim, sem identidade. O mundo não dá valor ao que você é. Somente Deus se importa com o que somos. Importa-se tanto que morreu por você, importa-se tanto que quer trazê-lo para morar no céu. Importa-se tanto que criou a eternidade para que nós ficássemos juntos para sempre com ele. Em segundo lugar, o texto diz que o cego vivia à beira do caminho. Antes de conhecer Jesus, Bartimeu não tinha propósito nem objetivo, nem esperança e não tinha rumo certo. Vivia à beira do caminho, uma vida totalmente parada, sem resultados, sem novidades. Todos os dias são iguais, nada novo acontecia. Quem está à beira do caminho tem a agonia de saber que todos estão caminhando, todo mundo parece estar indo para algum lugar enquanto você está parado. Parece que todo mundo sabe onde vai enquanto você está perdido, frustrado, desiludido e desiludida. Parece que todo mundo tem um rumo enquanto você vive desorientado, desorientada. Em terceiro lugar, ele vivia mendigando. Mendigar é uma situação vergonhosa, lamentável e desprezível. Quem não tem Jesus vive dos restos que o mundo lhe dá e só recebe migalhas porque está pedindo, implorando, suplicando. Caso contrário, não teria nada. É assim que o mundo trata você quando você vive sem Jesus, sem uma direção. Em quarto lugar, era cego. Quem vive sem Jesus é assim, não enxerga nada, pois só Jesus é a luz do mundo, como disse Paulo. O Deus desse cego cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho, em 2 Coríntios 4:4. Ele não podia ver o futuro, pois não tinha para onde ir. Ele não podia ver o amor, pois ninguém o amava. O cego não podia ver a situação lamentável em que vivia. Ele não podia, aliás, ver o caminho à sua frente. Quem não tem Jesus se conforma a viver em situação de escuridão, ou seja, sem futuro, sem esperança, sem caminho, sem amor, porque seus olhos estão fechados e não consegue ver a luz. Em quinto lugar, ele estava sentado. Estar sentado significa tristeza, angústia, solidão, depressão. É alguém que não tem motivos para se levantar. Sem motivos para se levantar de manhã, sem motivos para sair da cama, sem motivos para sair de casa, sem motivos para procurar um emprego melhor, sem motivos para estudar e ser alguém, sem motivos para nada. E como ficou a vida daquele homem após se encontrar com Jesus? Foi identificado, em primeiro lugar. Aquele homem cuja presença ninguém percebia, com quem ninguém se preocupava, recebeu toda a atenção de Jesus. Jesus parou, ouviu seu clamor, olhou para ele e mandou chamá-lo. Pois ao receber a atenção de Cristo, ele ganha uma nova identidade. Quem é ele? Ele é um homem chamado por Jesus. Em segundo lugar, parou de mendigar. Ele lançou de si a capa. Aquela capa era uma identificação do governo romano que lhe dava permissão para mendigar ali. Sem ela, ele não poderia fazê-lo. Mas aquele que é chamado por Jesus abandona as velhas práticas, deixando para trás a vida antiga de uma vez por todas. Ele agora não precisa mais viver de restos que o mundo lhe dá. Em terceiro lugar, levantou-se rapidamente. Aqueles a quem Jesus chama recebem a alegria do Espírito Santo. Isso é, milhares de motivos para viver. E agora você tem a disposição, graça, coragem e força para se levantar.
passou a enxergar o rosto de Cristo. Quando ele foi finalmente curado, todo mundo pensa que esse é o milagre, quando na verdade a cura é apenas parte do milagre, pois Jesus não toca somente nos nossos olhos, ele toca na nossa mente, coração, corpo, alma e espírito. Ele fala aos ouvidos de todos ao redor, amigos e inimigos. Em quinto lugar, agora ele tem um caminho a seguir. Aquele que tem seus olhos abertos para enxergar a verdade que é Cristo, jamais ficará prostrado à beira do caminho. Jamais seguirá outro rumo a não ser os passos de Jesus. Eu quero que você repita comigo esta oração e diga assim: Senhor Jesus, ilumine minha vida, o meu coração e os meus passos. Tire de mim toda a frustração do passado, desânimo do presente e me dá a visão do futuro. Eu entrego a minha vida em tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém.